Perfeito, minha gente. Então, vamos lá, vamos lá. Hoje o tema é: sua marca pessoal é o seu maior ativo. Então, a gente vai falar muito aqui sobre como construir uma marca forte, e a marca é você, sou eu, né? Como eu posso me posicionar no mercado para que eu possa atrair pessoas, para que eu possa conectar, gerar uma conexão mais profunda com as pessoas, gerar um engajamento comigo e com a minha marca, para que eu possa vender mais, cadastrar mais, construir cada dia que passa uma marca mais forte. Ou seja, o que as pessoas pensam quando elas lembram de mim, quando elas se lembram da Ana, do Altersones, da Ariel, do Edmar, do Ivo, quando as pessoas pensam em você, elas pensam o quê, né? E aliado aí à sua marca, a Rinode, né? Eu preciso fazer uma ligação, né? Eu preciso criar uma marca muito bem alinhada, né? Com os valores e o propósito da companhia. Boa noite, Márcio. Boa noite, queridos. Rita, deixa eu ver quem mais eu não vi que estava aí. Ju, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos chamando geral aí para a gente conectar mais gente. E aí, meus queridos, quando a gente pensa, né, de como era lá atrás, a gente tem a televisão como o maior canal de comunicação. Ou seja, se a marca tinha muito dinheiro para injetar, ela conseguia um marketing muito forte através da propaganda televisiva, né? Então, esse era o veículo principal, né? Era o principal canal de comunicação. Era onde as grandes marcas faziam a propaganda. E hoje, quando a gente olha, né, são infinitas possibilidades, né, de se posicionar, de fazer o negócio acontecer, de vender, de cadastrar, né? A gente tem hoje a internet como uma mola propulsora, né? Uma alavanca para a gente ter um resultado ainda mais expressivo. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que o mundo mudou, eu entendo que eu preciso adotar uma postura diferente. Eu entendo que eu preciso sim trabalhar no presencial, mas eu preciso também aprender a lidar com o novo cenário. E com as habilidades que esse novo cenário exige, né, com a forma de comunicação, com os meios, as plataformas que a gente tem, para a gente expandir o nosso negócio aproveitando os recursos que a gente tem hoje, que são muito mais poderosos. Então, hoje, gente, comparando com lá atrás, que o canal de comunicação era a televisão e só, e ponto, acabou. Hoje a gente tem o maior canal de comunicação, se chama o ser humano, se chama pessoas. Então, nós, como seres humanos, as pessoas, a gente detém o maior canal de comunicação, ou seja, a comunicação, ela vem através da nossa abordagem no 1 a 1, ou com as pessoas que a gente conhece, através de redes sociais, enfim. Então, a gente vai promovendo tudo que a gente acredita, aquilo que a gente trabalha, nós mesmos como canal de comunicação. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, que eu posso criar um resultado exponencial. Quando eu falo de uma propaganda televisiva, eu preciso ter um investimento surreal, né? E quando se trata de fazer o meu marketing, eu preciso ter claro que eu posso construir uma influência através do meu marketing, né? Os próprios consumidores, na verdade, fazem essa propaganda, fazem esse trabalho, essa ação de promover um produto, de promover um serviço, ou seja, o mercado está aí falando para gente, olha, os consultores, aliás, os consumidores querem ouvir pessoas reais, né? Querem ouvir gente como a gente, que consome os produtos, né? Que estão ali realmente usando os produtos. Então, hoje a gente consegue alcançar um público muito maior, né, do que naquela época, quando a gente tinha só propaganda televisiva como canal principal de marketing, né, de publicidade. A gente conseguia ter uma influência muito pequena,
né? A gente tinha uma influência com as pessoas da nossa rua, do nosso bairro, os nossos colegas, as pessoas que a gente convivia na escola, na igreja, na faculdade. Não tinha essa potencialização que a gente tem hoje com a internet, né? Então, hoje a gente consegue alcançar um público muito grande de maneira absurda, né? A gente consegue conectar com pessoas de outros estados, de outros países, né? Então, é uma junção aí de tempo, conexão, internet e tecnologia. Então, eu preciso usar tudo isso a meu favor para eu construir um grande negócio. E aí, gente, a gente está na era do Omni, né? Omni significa tudo, significa todos, enfim. Omni, gente, a gente está falando de envolver aqui quando eu falo de omni consumidor, né? Eu estou falando de um consumidor que está em todos os lugares, por isso, omni consumidor. É aquele consumidor que está no Instagram, está no TikTok, está em site, está ali no presencial, ele está em todos os lugares. Hoje, o que dita onde a gente deve estar é o consumidor, né? Porque é ele que vai ditar aonde que ele vai comprar, de que forma, né? Hoje a gente tem várias formas de fazer negócios, né? Tem várias formas da gente comprar algo. Então, você pode comprar algo pela internet e retirar em algum lugar, você pode comprar pela internet, né? Enfim, você pode comprar no físico e pagar no online, né? Você está ali numa loja e você paga com Pix. Então, é uma junção hoje que é impossível você não conseguir enxergar o valor, né? O poder que é a internet, está tudo unido, está tudo interligado. Então, o consumidor está em todo e qualquer lugar. Então, a gente precisa estar atento ao omnichannel, né? Que é você ter vários canais para você falar com o seu cliente, com o seu consumidor. E se a gente olha as grandes marcas, e aí você nem precisa olhar lá fora, né? A própria Rinode é um grande sinalizador disso para gente. Né? A Rinode, ela tá no Instagram, ela tem todas as redes sociais e ela tá ali ao mesmo tempo no WhatsApp falando com o consultor, falando com a base, né? Então a gente vê isso nas marcas hoje. E quem não estiver em todos os canais, né? Óbvio que você vai escolhendo ali os principais para você se posicionar, mas quando eu entendo que o cliente está em todos os lugares hoje, eu entendo que eu posso ganhar a atenção desse cliente de uma forma mais poderosa, estando também em mais canais. Concorda comigo, gente? Coloca no chat para mim, tá fazendo sentido? Se o cliente está em todos os lugares, consumindo de todas as plataformas, né? Não seria inteligente eu, como uma vendedora ou como uma recrutadora para o meu negócio, não seria inteligente eu também estar em todos os lugares? Então, quando eu entendo isso, eu entendo que hoje a gente está vivendo um novo momento, né? A gente chama de mídia descentralizada, ou seja, tirou o foco ali da TV, né, na propaganda televisiva como a principal mídia, e hoje a gente consegue ver as marcas vendendo em várias frentes diferentes, ou seja, aquilo que eu falei, de você conseguir ligar muito bem o presencial com o online. Se você converge, né, cria essa convergência aí dos canais, você cria uma marca cada dia mais forte, né? E o outro ponto é a experiencialização, né? Você criar uma experiência para que você seja lembrado pelo seu cliente. Ju, como é que eu faço essa experiência, né, na Rinode, no meu negócio? Você pode fazer degustação da linha de bem-estar, experimentação dos perfumes, enfim. Tudo, gente, que gera, quando eu falo em gerar experiência, é o cliente ter acesso ou ter ali aquele contato com a marca e com você de uma forma em que ele vai recordar de você, ou seja, você vai criar uma lembrança para que o cliente se lembre de você como marca
E mesmo que ele não compre nada ali naquela hora, ou ele não esteja precisando de nada, ele enxergue valor na sua marca, enxergue valor em comprar com você, porque na hora que ele precisar, ele vai ter bem claro que você está ali, né, para entregar a solução de um problema que ele pode ter lá na frente, ou às vezes ele até tem, mas ele tem outras coisas, outras pendências que ele quer resolver e não quer resolver agora, mas ele vai ficar com você ali na cabeça. Então, essa experiência é você gerar aquele efeito uau da pessoa falar, cara, que delícia! Sabe aquela surpresa quando você tem um contato ali com o produto, alguém te atende de uma forma que às vezes você não esperava, né? Entregou algo a mais, né? Ou criou uma personalização, ou seja, escreveu um bilhetinho com o seu nome, né? Fez algo ali que te marcou. Isso é experiencialização. É você construir a sua marca forte através de uma experiência, você criar uma marca memorável. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui rapidinho. Pronto, gente. Estão comigo, meus queridos? Estão comigo? Gi, Márcio, tô lendo vocês aí. E aí, queridos, quando a gente pensa, e é um momento que não dá nem pra gente se colocar no papel de vítima, né? De falar assim, ai, poxa, mas eu não sou um influenciador, né, grande, eu não tenho 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Mas é aquela coisa, gente, às vezes você tem na cabeça que para você ter um resultado no digital, você precisa de um volume muito expressivo de seguidores, isso não é verdade, né? Quem tem muito seguidor, um influenciador muito famoso, um artista, ele pode até gerar um volume de visualização, ou seja, ele tem uma atenção muito grande, mas não necessariamente são esses grandes que vão gerar um volume interessante de venda, né? Porque aí entram os micro-influenciadores, né? As pessoas que não têm tantos seguidores assim, mas eles têm uma proximidade com as pessoas que os acompanham, né? Então, gera uma confiança, gera uma credibilidade muito grande. Então, quando eu entendo isso, eu falo, cara, a gente hoje, qualquer pessoa, né, que tiver acesso a um celular e à internet, ela consegue criar um Instagram, ela consegue ter ali um espaço para que ela fale dela, dos produtos, do negócio, né, do estilo de vida dela, e aos pouquinhos ir criando a sua rede de influência. Óbvio, gente, tudo, né, tudo isso, toda essa construção demanda tempo, né? Então a gente não está falando de algo que você vai ter um resultado da noite para o dia. Não, a construção dessa marca, ela vai sendo dia a dia, pouco a pouco, os elementos que você vai passando aí para as pessoas que estão te escutando, a forma que você comunica, a sua postura, os seus hobbies, as coisas que você gosta de fazer, o que é importante para você. Enfim, as pessoas estão te observando o tempo inteiro. Então, tudo isso são elementos que você dá para as pessoas todos os dias para construir a sua marca, ou seja, aquilo que as pessoas pensam a respeito de você, né? Então, quando a gente pensa nisso, é muito legal, porque daí eu falo, cara, dá para eu construir uma marca, dá para eu divulgar o meu negócio, sem depender ali de talvez pagar um influenciador, de fazer algo no sentido de ter um investimento grande. Não, não preciso. Todos nós, quando eu entendo isso, gente, eu entendo que a internet, ela gerou um canal de comunicação muito, muito, muito democrático. Toda e qualquer pessoa que tiver vontade, né, que tiver constância, ela pode sim criar uma marca forte, né, criar uma rede de relacionamento para ela promover ali os produtos, né, para ela divulgar a marca dela. E aí eu preciso entender que se eu sou uma marca, se todo mundo é uma marca, como é que eu faço para me diferenciar? Ou seja, se tem tanto ruído, né? Se tem tanta informação, né? Tanta coisa ali, o tempo inteiro as pessoas divulgando coisa e promovendo sua marca. Como é que eu posso me diferenciar, né, nesse mercado? Como é que eu posso fazer isso acontecer de uma forma que eu seja lembrada
lembrado na cabeça do meu cliente, na cabeça do meu prospecto. Então, eu preciso o tempo inteiro estar ali postando, óbvio, né? Eu posto da minha rotina ali, você vai, sei lá, treinar, ou você come algo saudável ali, você quer mostrar ali que você tá de dieta, ou que você tá, né? Você vai postando hábitos saudáveis ali, e aí você vai inserindo o seu uso de produto, né? Você vai falando daquilo que você acredita, da sua marca de maneira espontânea, gerar experiências, a gente já comentou, né, sobre isso, estratégias de engajamento, ou seja, quando eu postar, né, um produto ou algo assim, como é que eu faço para que as pessoas que estão me vendo engajem comigo? Ou seja, eu preciso ter uma mensagem importante que faça sentido com quem está me escutando, né? E aí, quando eu consigo engajar essa comunidade que está comigo, eu consigo pessoas que vão apoiar a minha marca, pessoas que vão falar, cara, eu adoro comprar, né, com a Elza, eu adoro comprar com o Ivo, com a Ana. Então, essas pessoas acabam te apoiando, te indicando, postando seus produtos, falando muito bem da sua marca, de como gostam de ser atendidas por você, né? E aí eu vou criando a humanização do meu atendimento. Ju, como é que eu faço para humanizar? Ou seja, né, até meio que contraditório, né, falar ali de internet, de tecnologia e tudo mais, e você falar de humanizar o atendimento, né? É mais do que necessário, né? As pessoas querem comprar pela internet, elas querem a facilidade, a comodidade desse processo, só que elas querem sentir que tem uma pessoa real por trás. Ou seja, que não é um robô, só um robô que está ali, né, respondendo ela. Se tiver algum problema, alguma dúvida, ela quer sentir que tem alguém real por trás ali, né? Então, isso é humanizar o atendimento. E eu consigo fazer isso de várias formas, né? Uma das formas de humanizar o meu atendimento é, por exemplo, os meus principais clientes, eu sigo eles no Instagram, né? Eu observo o que eles fazem, a rotina, a família, o que eles comem, né? Eu consigo descobrir através de pegadas digitais, né? Se eu vejo se a pessoa está de dieta, ou se eu vejo que ela gosta de um docinho, mas que ela está de dieta e está tentando ter um estilo de vida mais saudável, daí eu posso falar, cara, se você experimentar um chá de frutas vermelhas, eu acho que você vai amar, né? Mata super à vontade, né? De algo doce, né? Um chá super docinho, parece um suco. Então, quando você observa ali o comportamento do seu cliente, dos seus consumidores, você tem dicas ali que você vai construindo ao longo do tempo, você vai lapidando, anotando dados, né? Você vai coletando as coisas que são importantes ali, né? Que você está vendo e vai construindo isso, né? Vai construindo aquilo que é importante para o seu cliente, para a sua comunidade e vai gerando conteúdo através do que você percebe. Quais são os desejos dos seus clientes, as dores, né? Geralmente o que eles reclamam. E aí você vai colhendo esses feedbacks reais, ou seja, é na prática, é no dia a dia, conversando com o cliente, com outro cliente, você vai descobrindo é, aquilo que você pode montar de estratégia para melhorar o seu negócio, para potencializar o seu negócio. Então, essa interação com os seus clientes vai te dar muitas dicas de como você abordá-los, né, de como lidar com eles. E aí, gente, eu preciso entender que o marketing verdadeiro, né, é aquele que você não precisa enganar os seus clientes. Porque você sabe que o seu produto é bom o suficiente, que você dá conta do recado, que você sabe se comunicar, que você entende do seu produto. Então, juntando tudo isso, eu entendo que eu preciso encantar o meu cliente, né? Chamando a atenção dele, plantando aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Quando a pessoa às vezes ainda não conhece a marca e você começa a falar, né? Começa a entrar em contato com ela e ela vai tendo aquele interesse em te escutar ou te acompanhar, você vê que ela começa a ver todos os seus stories, começa a te acompanhar ali, curtir tudo, enfim, né? E ela vai despertando desejo, né? Ela vai interagindo, né? Porque você tá ali gerando valor até indiretamente, né? Principalmente, na verdade, indiretamente, né? Não tá ali perturbando o cliente todo dia no privado, não é isso, gente? É através do seu story,
tá ali falando com ele das coisas que você acredita, da sua rotina, enfim. E ele naturalmente se conecta com você, né, através daquilo que você posta, porque você está entregando valor, né? E eu preciso entender, gente, que nesse processo, né, quem está há muito tempo aí na Rinode, né, há mais de... Coloca aí no chat para mim, deixa eu ver. Quem está na Rinode há mais de 3 anos? 4 anos, 5 anos. Eu vou colocar há mais de 5 anos. Coloca no chat aí quanto tempo vocês têm de companhia. Márcio, eu. Coloca no chat quanto tempo vocês têm de companhia. Nice, Márcio, 9 anos, Ivo, 8, Altersones, 8. Coloca no chat para mim também se vocês concordam comigo que de lá para cá mudou muita coisa. De 4 anos. E aí, quando eu falo de muita coisa, é tudo, né? Tanto a RinoD quanto as estratégias que a gente usa, a forma de comunicar com o cliente, um convite ali para convidar para uma reunião, tudo não mudou? Isael, 7 anos, fez em dia 28 de junho, parabéns, amigo. Marcelo, 2 anos, Celidalva, 2. Mudou muita coisa, né, Tessones? É isso, gente. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso de humildade, porque aquilo que talvez eu aprendi lá atrás não funciona hoje. Ou talvez até funciona, mas espera aí. Com tudo que mudou, com todas as ferramentas, com todos os recursos que eu tenho, será que eu não posso aprender habilidades novas para eu potencializar o meu crescimento? Né? Então, nesse caminho, nessa nossa jornada, não só na Rinode, como em qualquer outra coisa que vocês propuser fazer, né? A gente tem que estar dispostos a aprender, a reaprender, a desaprender o tempo inteiro, né? Então, eu preciso dessa humildade. E, gente, se tratando de internet, eu preciso entender que a internet ela não vai fazer um milagre e fazer o meu imperial cair do céu, né? Me fazer bater diamante, me fazer, sei lá, faturar 10 mil reais com venda. Não, gente, a internet é só um meio, é só um canal para eu expor o meu negócio, expor os meus produtos, expor a minha marca, dar a minha cara, né? Enfim, então é só um meio. Eu preciso entender que, como eu falei lá atrás, né, eu preciso criar essa junção da tecnologia com atendimento humanizado. Eu preciso unir isso, porque senão vai ter um ruído na comunicação, e é isso que vai diferenciar o cliente que continua comigo, né, que eu consegui fidelizá-lo por um bom atendimento, para um cliente que para ele não vai fazer diferença ele comprar com você ou comprar na internet direto do site da Rinode, porque você não gerou uma experiência no atendimento ali com ele, tá bom? E aí, gente, ó, quando a gente fala né, do online, eu preciso entender que se, óbvio, né, gente, tem gente que está em outro estado, está em uma cidade muito difícil ali para você ir, e você não vai ter acesso a essa pessoa presencial. Mas se você conseguir, né, fazer pelo menos uma experiência sensorial, né, com o seu cliente aí, é, já ajuda muito, porque daí ele já tem uma confiança com a marca, ele pega no produto, ele sente o cheiro, ele vê que a qualidade é muito boa, que a textura, enfim, que o produto realmente entrega, né, aquilo que você está falando que ele promete. Então, gente, eu preciso entender que, lembra que o Sandro Rodrigues fala muito isso, que a gente precisa estar onde o cliente está. Então, se eu entendo isso, eu entendo que eu preciso trabalhar tanto no online quanto no offline, porque o cliente está em todo lugar. Lembra do Omni consumidor? Coloca no chat aí para mim, para vocês não esquecerem dessa palavrinha. Omni consumidor, ou seja, o cliente está em todos os lugares. Então, tanto no presencial quanto no online, quanto em várias plataformas diferentes, né? Então, é o cliente que define como ele vai preferir ser atendido hoje, né? Então, a gente precisa acompanhar isso aí. E aí, lembra que eu falei que todas as pessoas, elas podem, né, construir uma audiência, né, de forma gratuita nas redes sociais? A gente sabe disso, né?
Só que eu preciso, para que eu construa essa audiência de forma inteligente, eu preciso entender que cada ferramenta, ou seja, cada canal de comunicação, cada rede social vai exigir de mim uma postura diferente, talvez, ou uma forma de comunicar diferente, ou talvez vai exigir que eu comunique mais por vídeo ou mais por texto, né? Então eu preciso identificar isso. Qual que é a minha essência? Qual que é a comunicação que eu quero ter? Beleza, e como isso pode se encaixar com as pessoas que me seguem? Como eu posso criar conexão com essas pessoas? Então, eu vou criando identificação, né, com essas pessoas que têm as mesmas crenças, que têm os mesmos valores. Israel falou até a forma de falar da empresa, exatamente, amigo. Fazer demonstração nas cavalgadas, é isso aí, meu querido. Leva uma bag, leva os perfumes, né? Tem bastante gente nesses eventos, então tem que aproveitar. E aí eu preciso olhar onde que eu vou trabalhar? TikTok, Instagram? Beleza, qual que é? Se é TikTok, será que eu vou trabalhar com dancinha? Né? É ideal para o público que eu quero atrair? Ah, Ju, não faz sentido para mim, não sei dançar, não acho legal ficar postando dancinha, ou, ai, gente, aqui eu não tô para julgar ninguém, eu tô te fazendo se questionar do que você quer fazer, da forma que você quer se apresentar para as pessoas, né? Do que você gosta de fazer, do que você é bom, né? Ah, eu posso, sei lá, eu vou trabalhar com TikTok. Ah, eu quero atrair um público mais jovem. Eu posso ficar usando emoji, meme, né? Palavras abreviadas, ou eu quero trabalhar no Instagram e quero atrair, né, um público mais sério, né? Talvez a pessoas ali mais maduras, e eu preciso me portar com mais formalidade, né? Enfim, eu preciso entender qual é o público que eu estou falando, com quem que eu estou falando, né? Para que eu saiba exatamente o que fazer. Qual que é o meu jeito de ser? Eu sou uma ágil, eu sou muito extrovertida, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto de falar de forma mais leve, né? Sem palavra muito difícil, enfim. Então você vai identificando, ai, Ju, não, eu gosto, eu quero passar uma imagem de que eu sou uma pessoa sábia, que eu gosto muito de ler, que eu gosto muito de estudar, enfim, analisa aí, coloca no papel qual é a imagem que você quer passar para o seu público. E o principal, né, com quem você vai falar, qual é o público que te segue, o que eles querem ouvir, né? E aí eu vou entendendo cada ferramenta, criando canais diferentes. Lembra que eu falei, né, da multicanalidade, né, do omnichannel, né, de você estar em todos os canais, falar ali em vários canais diferentes. Então, entender o canal, né, se eu vou precisar ali em cada canal, se vocês observarem, né, a Rino dela tá ali o tempo inteiro pensando em formas diferentes para atrair a nossa atenção. Então, ela tem um canal de comunicação, vocês observaram que a Renaudet tem 2 Instagrams ali principais, né? Um é para a rede, né? Renaudet em rede, ou seja, uma comunicação voltada para a rede de consultores. O outro é voltado para consumidores, ou seja, as pessoas que estão lá na ponta, que não tem cadastro na companhia, né? Que compram o produto com preço cheio. Então, a Rinode faz muito bem isso, né? De criar essa comunicação de uma forma muito inteligente. E aí, usando ali, poxa, eu vou gravar um vídeo. Eu sou influenciadora do squad da Rinode. Então, eu sou influenciadora do squad para Rinode em rede. Eu não sei se vocês observaram, né? Eu, por exemplo, eu gravei um vídeo com o kit do Feeling Flame para o Dia dos Namorados. Então, se vocês observarem aquele vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando. Aquele vídeo a Rinode pediu para a gente fazer para comunicação para rede. Então, se você observar aquele vídeo meu, vocês vão ver que eu estou falando passando estratégias, falando diretamente com a rede. Então, quando você vai gravar um vídeo, quando você vai escrever um post, você precisa pensar: quem que eu quero atrair? Né? Para quem que eu quero falar? Nesse post aqui, eu quero falar com a minha rede, com a minha equipe, ou eu quero falar com os clientes, ou os dois, e de que forma eu posso fazer isso? Então, você vai pensando ali. Não é só postar de qualquer jeito, não, gente, tem que ter estratégia. Eu quero falar com quem? Eu quero falar com o cliente agora? Eu quero falar com a minha rede? Então, eu preciso pensar, né? Para saber exatamente o que eu vou falar para reter a atenção dessas pessoas que eu quero atrair, tá bom? Então,
Pensa só, quando a gente fala em omnichannel, ou seja, você tá ali em todos os canais, a gente tá. Por que que eu tô trazendo isso para vocês? Eu sei que é difícil a gente tá trabalhando várias redes sociais e tudo mais, mas pensa só, gente, pensa na geração Z, né? A gente tem a nossa linha de perfume aí para a geração Z, né? Que é uma geração mais nova, mais conectada, mais antenada, e ao mesmo tempo é uma geração muito dispersa, que está ali o tempo inteiro recebendo um monte de informação. Então, como que eu retenho a informação dessa galera que já está atolada de conteúdo? Então, quando eu apareço para a mesma pessoa em outros canais, a chance de eu conseguir reter a atenção dela é maior. Óbvio, se eu estiver entregando uma mensagem que importa para ela, né? Uma mensagem relevante. Então, conhecer a minha audiência, conhecer as pessoas que eu estou falando, né? As pessoas que vão assistir o meu story, que vão ler o meu post. Quando eu conheço elas, eu consigo ter uma comunicação mais assertiva, né? E outra coisa, né, que é o principal, não adianta nada eu postar só de vez em quando. Então eu tenho que ter uma consistência na informação. Eu preciso estar ali como uma referência mesmo no meu mercado. As pessoas precisam me enxergar como uma representante da marca, né? Para não ter dúvida. Ai, será que ela tá ainda? Será que ela tá vendendo a Rinode ainda? Será que ela tá fazendo negócio ainda? E aí, gente, quando eu penso nisso, eu penso no seguinte: quando eu faço esse trabalho e tudo começa a se alinhar, eu começo a atrair clientes, né? Eu começo a atrair novos consumidores, né? Eu começo a fidelizar os clientes que eu já tinha e, opa, peraí, a Ju postou um perfume novo, eu quero experimentar. Então, gera curiosidade, né? Desperta desejo quando a pessoa está ali me acompanhando. E aí, gente, eu preciso entender que todo esse processo ali exige atenção, sabe? Porque senão eu vou perder esse cliente. Às vezes a gente não coloca no papel, né? Imagina, quanto custa você perder um cliente? Os meninos que vendem muito aí, o Ivo, né, Ivo? A galera que vende muito, não sei se o Maurício tá aí, Maurício e Roberto. Enfim, vocês sabem quanto custa um cliente, né, amigo? Coloca aí, Ivo, no chat. Dói no bolso se perder um cliente ali que está ali consumindo todo mês? Então, custa, né? Custa adquirir um cliente novo, porque vai exigir mais tempo e energia de mim, vai exigir abrir produtos ali para demonstrar, ou seja, vai ter um custo ali de deslocamento, enfim. Né? Às vezes eu recebo o cliente em casa e às vezes eu sirvo um cafezinho. Tem um custo ali para você adquirir um cliente novo, né? E tem um custo também quando você perde um cliente por falta de. Ivo colocou dói muito. Nossa, dói no coração quando você vê o cliente ali entrando na loja, né? A loja da concorrência. Então, gente, quando eu cuido muito bem desse cliente, eu consigo aumentar a recompra, ou seja, fazer com que ele continue recomprando mês a mês comigo. Além disso, eu consigo fazer com que ele compre mais, né? Que ele conheça, tenha experiência aí com novos produtos. E também eu consigo fazer com que esse cliente me indique por quê, ou seja, ele consumiu o produto, né? Inclusive, estou passando aqui minha luvinha de silicone, porque eu tô cheia de calo de academia, só a luva para resolver. E eu consigo, gente, quando o cliente fica encantado com a marca ou com o atendimento, eu consigo fazer com que ele se torne como se fosse o meu promoter. Ele começa a indicar, né, os produtos e passar o meu contato para as pessoas. Direto chega alguém me mandando mensagem pelo WhatsApp, que às vezes eu não faço ideia de quem passou o meu contato para a pessoa, mas a maioria das vezes, né, são pessoas que chegam ali por indicação de alguém. Israel colocou: meu cliente tem valor inestimável, porque ele gera conexão com outras pessoas, exatamente, amigo. Então, quando a gente tem essa visão, a gente começa a valorizar mais o nosso cliente, que é o nosso maior ativo, né? E aí, lembrando, né? Lembra que eu falei, o consumidor, ele tá o tempo inteiro recebendo um monte de informação, ele tá, né? Ele pega no celular para, né,
fazer algo, né? Mandar uma mensagem no WhatsApp, ele vê uma notificação do Instagram, já vai para o Instagram, depois ele vê uma notificação do TikTok e do Threads, enfim, ele vai vendo um monte de notificação ali, vai entrando um monte de aplicativo, ele não lembra nem para que ele entrou mais no celular. Então, é muito fácil desse seu cliente, quando a gente está falando ali num trabalho no digital, é muito fácil dele se perder, né? Dele perder a conexão com você. Então, eu preciso, né? Hoje o maior desafio, não só da gente, tá, gente? Às vezes a gente acha, meu Deus do céu, eu mando mensagem, meu cliente não me responde, né? O cliente comprou uma vez e não comprou nunca mais. Então, esse é um desafio não somente nosso, mas de todas as marcas, que é prender a atenção do cliente, é fazer com que o cliente te escute e continue comprando com você, compre e continue comprando com você. Só que fazer isso, gente, de uma forma muito sutil, porque o cliente ele não pode sentir que ele está sendo invadido, né? Que você está invadindo ali a casa dele, ou invadindo o espaço dele, invadindo o WhatsApp ali, chamando de uma forma, entrando em contato de uma forma muito agressiva. Então tem que ser algo muito sutil, né? E entender que o consumidor, ele quer algo prático, ele quer algo para que ele não perca tempo, né? Não é à toa que a gente está com um monte de aplicativo, um monte de coisa para facilitar a vida aí, né? Então a gente quer praticidade, a gente quer agilidade no atendimento, mas ao mesmo tempo com um atendimento que você se sinta acolhido. Sabe quando você vai numa loja e a pessoa te serve um cafezinho, né? Na hora de aguardar, ela fala: Não, senta aí um pouquinho, deixa eu pegar uma água para você, um cafezinho. Essa que é a acolhida, sabe? Esse acolhimento, o consumidor ele precisa sentir mesmo no digital. Ele se sentir ouvido, acolhido e confortável nesse processo. Então, quando a gente fala aí de todo esse quebra-cabeça aí, né, onde a gente vai juntando as pecinhas e vai construindo a nossa marca, é isso que a gente precisa entender. Eu preciso me posicionar ali na mente, né, do meu consumidor, né? Eu preciso me posicionar como uma marca presente. Isso só vai acontecer no digital se eu realmente estiver presente lá. Se eu estiver mostrando minha carinha. E às vezes eu não estou nem falando nada da Rinode, mas a pessoa já associa o seu nome com a Rinode, né? E você está sendo visto o tempo inteiro ali. E aí, gente, para eu conseguir isso, lembra que eu falei, ó, o maior desafio é prender a atenção do cliente. Então, como eu quebro esse desafio? Criar desejo, né? Eu quebro esse desafio quando eu crio desejo em ter o meu produto ou fazer parte da minha comunidade, fazer parte ali, né, da minha tribo de empreendedores, enfim. Então, eu consigo fazer isso com influência, né? E fazendo isso, gente, para que eu seja um influenciador aqui, lembra sempre, não é porque, né, para eu ter resultado eu não preciso ter 1 milhão de seguidores, não. Com o meu público, né, com as pessoas que eu conheço, eu vou criando a minha rede de influência e essas pessoas vão construindo ali, né, o seu império, né? Se você for olhar, gente, quantas pessoas fizeram fortuna através de internet, né? Construíram impérios. Então, é um trabalho de formiguinha, pouco a pouco, mas entendendo que a internet pode te proporcionar um crescimento exponencial, ela pode te alavancar. Se você estiver fazendo um trabalho bem feito, uma hora você vai começar a ser enxergado como uma marca muito forte, né? Então, gente, e entendendo isso, né? Tanto eu, Juliane, como marca, quanto entender que, opa, peraí, os meus clientes, eles podem ser influenciadores da minha marca. Ou seja, o que eu posso fazer para que a pessoa que está comprando comigo, ela queira me promover, ela queira, sabe quando você compra algo, nossa, chegou numa sacola tão cheirosa, ou chegou na embalagem tão bonita, ou você foi tão bem atendido que a pessoa fala, cara, eu preciso postar, eu preciso marcar ela no Instagram. Né? Ela gostou tanto do seu atendimento, que ela foi lá, tirou foto da sacolinha e te marcou. Então, eu preciso conseguir isso. E aí, tendo essa visão, eu vou fazendo isso de forma intencional, ou seja, os meus próprios clientes, eles vão ser como se fossem advogados da minha marca, tá ali falando bem, né? E aí eu construo, isso é muito precioso, gente.
de forma gratuita, né? O engajamento orgânico é isso, de pessoas que estão falando do seu produto de forma natural ali, não foi você que pediu. E eu detesto isso, tá, gente? Eu não sei vocês, mas eu detesto quando a pessoa fala assim, ai, me marca lá no seu Instagram. Sabe, quando a pessoa não gerou valor nenhum, às vezes eu nem gostei do produto e a pessoa pede para eu postar lá e marcar ela, sabe? Então, quando eu sinto isso, eu falo, cara, com certeza as pessoas também não gostam disso. Então tem que ser algo natural, sem você obrigar ali, sabe, quando a pessoa posta ali só porque ficou sem graça com você. Então tem uma forma de você sugerir isso sem obrigar, eu vou até passar isso para vocês, tá bom? Então tem que ser natural, tem que ser natural. Você não obriga a pessoa, mas você pode, óbvio, estimular, né? Dar estímulos ali, oferecer um benefício se ela quiser postar, né? E aí, gente, é como se fosse uma panfletagem virtual. Lembra quando a gente sai de casa, tem alguém no sinal ali entregando um panfleto? Isso não tem mais hoje, né? Mas a gente tem outras formas de influenciar. E aí, esse boca a boca é como se fosse uma panfletagem mesmo. E quando alguém posta ali, né, recebeu um produto ali que você entregou, é como se fosse uma panfletagem virtual, né? Ele tá fazendo a propaganda ali para você. E aí, olha só, quando eu entendo o comportamento humano e o cenário atual, eu entendo que as pessoas, elas querem saber, e com certeza vocês vão concordar comigo, coloca no chat se vocês sentem isso. Quando você vê um influenciador ou alguém que você conhece, que é um amigo, alguém da família, recomendando algo, você não sente mais desejo, né? Ou você não se sente mais seguro, mais confiante para investir naquilo? Então, é natural, gente. Isso a gente chama de decisão social, ou seja, eu quero ouvir o que as pessoas estão falando sobre determinado produto ou serviço para eu realmente decidir se eu quero comprar aquele produto ou consumir daquela marca. Então, quando a gente olha os números, a gente vai ver que a, essa influência aí através de influenciadores, micro-influenciadores, nano-influenciadores, é uma tendência que não vai embora tão cedo, né? Faz parte do comportamento humano. Então, quando a gente olha números, tá aumentando muito o número, né, do quanto os influenciadores afetam, né, interferem ali no poder de decisão, ou seja, na hora que a pessoa vai decidir comprar, né, o quanto esses influenciadores interferem. Então, tem vários estudos mostrando sobre isso, né? E com o passar dos anos aí, vai aumentando esse número. Então, isso é muito interessante. Então, eu preciso estar antenado a isso, entender que eu posso ser a influenciadora da minha marca e eu posso construir um exército de advogados da minha marca, ou seja, os meus próprios clientes, meus próprios consumidores. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Coloca no chat aí. Ivo colocou, com certeza a indicação ajuda muito a gente a tomar a decisão. Exatamente, gente. Às vezes é um produto que a gente nunca viu. Às vezes a gente já viu, mas fala, ai, será que é bom? Será que. E aí você viu alguém consumir, principalmente quando é coisa de comer, né? Você viu a pessoa comendo lá, você fala, meu Deus do céu, preciso comprar isso. Deve ser gostoso. Então, isso faz muita diferença. Olha, nesse estudo, ó, 78% dos consumidores já compraram algum produto por causa de algum influenciador. 55% das pessoas se sentem mais confiantes em comprar uma marca quando indicada por influenciadores. Então, isso é muito forte. Aí, lembra que eu falei que você não pode falar assim, ô, fulano, me posta aí? Né? Fulano, posta lá meu produto, né, nas suas redes sociais. Não. Se você for pedir para a pessoa, você tem que pedir com estratégia, ou seja, lembra sempre, se você vai pedir algo para alguém, o benefício que a pessoa vai ter tem que estar claro. Porque não faz sentido nenhum a pessoa promover a sua marca para não ganhar nada, a não ser que você gerou uma experiência muito surreal. Aí você fala, nossa, cara, eu preciso postar, sabe? Vale a pena. Eu preciso postar e marcar ela. Então, você pode criar um bilhetinho e pregar lá na sacola. No seguinte, você pode adaptar do seu jeito aí, tá? Aí você coloca o nome da pessoa, né? Fulana, espero que você ame o nosso produto. Eu vou adorar
ver você usando. Poste nas suas redes sociais, marque meu perfil e ganhe um desconto de 10% na próxima compra. Ou seja, você pediu, realmente você pediu aí nesse caso, né, para a pessoa postar. Mas não tem um objetivo, não tem um benefício claro, uma recompensa clara para ela se ela postar? Não faz mais sentido agora ela postar? E nessa mensagem, ela é obrigada? Não, você está sugerindo, né? Você pode deixar uma mensagem ainda mais leve, se você quiser, né? Se você tiver gostado, né? Se o produto tiver feito sentido para você, se você acredita que mais pessoas, né, podem estar precisando desse produto, né? Vai ser muito legal se você postar nas suas redes sociais. E aí, claro que, né, eu vou te mimar por isso, vou te dar 10%. Enfim, você pode editar aí. Tá bom, gente? Então lembra sempre, se eu for pedir algo para alguém, o benefício para a pessoa tem que estar claro. Lembra sempre, ninguém me deve nada, né? Ninguém me deve favor. Então a pessoa está comprando comigo, eu já estou ganhando lucro ali naquela venda. Se ela postar, maravilha, senão ela não tem essa obrigação. Ninguém tem a obrigação de me postar. Então, se eu falo de uma forma mais sutil e se eu dou uma recompensa por isso, ela vai postar feliz da vida. É muito difícil de eu postar, sabe, gente? Hoje eu tenho muito cuidado estudando sobre marca. Hoje eu tenho muito cuidado, às vezes, de colocar uma arroba lá, sabe? Eu sei que é story, que some só 24 horas, 24 horas some, mas é o meu nome que está em jogo. Eu tô ali lutando para construir o meu nome e às vezes eu posso marcar uma pessoa que depois pode fazer algo muito errado, ou enfim, a marca pode estar associada a algo errado, e aí depois fala, poxa, mas eu vim pela Ju, né? Ela me indicou e não sei o quê. Então eu tenho muito cuidado hoje com isso, tá bom? E vocês, eu recomendo que vocês tenham muito cuidado com isso. Mas é óbvio, se a experiência for muito. Se te chamar a atenção, por exemplo, eu estava num restaurante lá em Ilhéus. Gente, que delícia de restaurante. Era um restaurante muito legal, né? Era com vista para o mar e o aeroporto ficava atrás. Então, o avião passava assim muito pertinho, né? Imagina, a vista do mar, o avião passando pertinho. Então, foi um restaurante que me marcou muito, a comida deliciosa, enfim. E sabe o que mais me marcou? Olha só, gente, como é que, né, é essa coisa do comportamento humano, né? O cliente, ele tá sempre atento ali nos detalhes. Eu lembro que eu entrei no banheiro, eu já fiquei de cara que no banheiro, né, tinha ar-condicionado. Gente, banheiro minúsculo, né? Tipo assim, com ar-condicionado dentro do banheiro. Eu já achei uma experiência incrível, porque na Bahia, calor, enfim. Você entrar até no banheiro ter ar-condicionado. E aí o que me deixou mais assim foi o cheiro, um cheiro tão maravilhoso que eu falei, cara, eu preciso desse cheiro dentro da minha casa. Eu quero esse cheiro no meu banheiro. E aí era um cheiro de canela, era um cheiro de especiarias, um negócio muito delicioso. E sabe o que estava escrito lá? Tinha um papel escrito onde a gente poderia encontrar a essência e qual era a essência. Era uma essência de casa, não era. Eu tô com saudade do cheirinho da Rinodeira, da nossa linha Aroma Di, porque é uma forma de você abordar o cliente, né? É uma ótima ideia, né? Você deixar o cheirinho ali no banheiro de algum estabelecimento que vai muita gente e colocar ali escrito, né, onde a pessoa pode encontrar. Gente, no mesmo dia eu fui na loja atrás dessa essência de casa. No mesmo dia, tava tão gostoso o cheiro. Então, assim, ó, e postei, marquei a marca, não ganhei nada por isso, porque eu gostei muito, né? E foi muito interessante toda essa experiência aí. Então, o cliente, ele precisa querer te repostar. Ele precisa querer repostar o seu produto, o seu serviço, marcar ali o seu arroba, né? E por isso também é muito importante o nosso Instagram tá em ordem, tá em dia, né? Tá, óbvio, você pode postar coisas ali do seu dia a dia, da sua rotina, mas também tem que ficar claro o que você faz na sua bio, né? As pessoas olhando o seu Instagram, elas têm que saber com o que você trabalha, qual produto você vende, porque daí facilita muito o seu resultado se alguém vier através de alguma marcação de algum cliente seu, tá bom? E aí, gente, continuando em criar desejo, né? A gente falou da gente se tornar nosso próprio influenciador,
da gente intencionalmente criar esse desejo nos nossos clientes, né, deles promoverem nossa marca. E outra forma também de criar desejo é quando a marca ela tem celebridades ali promovendo o seu produto. No nosso caso, a gente tem duas celebridades aí famosíssimas, né? O Gustavo Lima, a Jade Picon, que é uma influenciadora, né? Mas é atriz, né? Várias coisas. Então, gente, isso é muito legal quando a marca faz isso, né? Lá atrás a gente falava muito mal disso, a gente, né? Para nós esse marketing, esse investimento aí numa empresa de multinível não tinha lugar, né? Hoje, se você não entender isso, é porque realmente você não está enxergando o mercado. Né? Não tem como eu falar mais que uma empresa de multinível ela não investe em artista, ela não investe num influenciador. Precisa sim fazer esse investimento. Eu preciso ter isso claro, porque isso vai cortar caminho, gente. Eu preciso ter isso claro, que isso vai cortar caminho para mim, para você, para todos os consultores, para a marca. Por quê? Quando tem pessoas assim que são muito vistas, né, que têm um alcance muito grande, elas têm uma atenção também muito grande, ou seja, tem muitos olhares, muitos ouvidos, né, para essas pessoas. Então, a empresa acaba ganhando aí a, essa audiência deles, né? Eu consigo criar como se fosse uma ponte, né? Um canal ali entre a comunidade que esses influenciadores, essas celebridades construíram, né? Ou seja, eu consigo, né? A marca consegue um público novo, um público diferente, com isso consegue fortalecer a marca, né? Criar autoridade, confiança, credibilidade, gente, é tão eficiente porque, por exemplo, a Jade Picon, ela sabe como se comunicar com a audiência dela. Ela sabe o que a audiência dela gosta de ver, pelas interações, pelos compartilhamentos, curtidas, enfim. No digital a gente tem relatórios, né? A gente tem todas essas métricas aí ao alcance de todo mundo, né? Então eu consigo esse alcance aí desse público que talvez a Rinode não teria se ela não tivesse se associado a essas marcas, né, esses influenciadores, essas celebridades. Então, faz muito sentido, gente. Quando a gente pensa num artista, né, quando a gente pensa num cantor, a gente tem que pensar que quem segue ali são fãs, são pessoas que desejam muito consumir aquele conteúdo, né, que admiram muito ali aquele profissional. Então, são pessoas ali que projetam, né, valores das celebridades no produto, ou seja, começa a associar o Gustavo Lima também com a Rinode, né? Começa a associar a Jade Picon também com a Rinode através da linha Aura. Enfim, então isso é muito, muito bom para a gente. Isso acelera muito o reconhecimento da marca. E aí, só para ficar mais claro isso para vocês em relação a Rinode está investindo, né, em influenciador, né, em artista, é justamente porque, gente, quando a gente fala em comercialização de produtos, né, quando a gente pensa em venda, né, a gente pensa num consumidor que está ali na ponta. Ou seja, a gente pensa que tem toda uma jornada para aquele produto chegar naquele cliente. Então, tem toda uma jornada de decisão onde o cliente ele vai perceber ali a necessidade. Opa, peraí, meu cabelo está caindo, né? Minha unha está fraca. Percebeu a necessidade. Aí ele começa a buscar os produtos ali que pode ajudar. Ele começa a sentar ali com o consultor e o consultor pode falar para ele o produto que pode atender a necessidade dele, né? Então, tem uma jornada aí de compra. Então, é até chegar, né? E aí tem, se você for olhar a jornada, né? Tem jornada que vai até a decisão de compra, mas para mim essa é a jornada completa aí do consumidor, que é até chegar ali na decisão de compra. E aí você faz o pós-venda, né? Ou seja, o cliente, você vai buscar a retenção desse cliente e a fidelização do mesmo.
né? Então, a gente tem toda essa jornada de compra. Então, concorda comigo que você investe energia, você investe tempo, o cliente está ali pensando se ele vai comprar ou não, se é um produto para ele, se ele vê valor, né? Se o valor que ele percebe ali naquele produto é realmente o que ele esperava daquele produto, né? Se o valor percebido que você foi construindo, se faz sentido na cabeça dele. Então, tem toda uma jornada ali para o cliente fechar aquela compra. Então, quando a marca contrata um artista ou contrata um influenciador que influencia milhares e milhares ou milhões de pessoas, o que a marca faz e o que nós, como consultores, conseguimos também através dessa ação é encurtar essa jornada. Ou seja, o cliente ele toma a decisão de uma forma mais rápida, de uma forma mais confiante, porque o marketing ele foi sendo muito bem costurado, muito bem desenhado pela companhia, e isso naturalmente facilita o nosso trabalho. Isso não é incrível, gente? Aí você fala, ai, Ju, não sei se ficou muito claro, né, na minha cabeça isso. Então pensa só, pensa na Apple. A Apple, gente, os telefones da Apple, né, o iPad, o MacBook, é baratinho, gente? É baratinho? Não, né? Mas a Apple, ela é uma marca tão grande, tão consolidada, tão sólida, que as pessoas elas param de ver o preço e começam a enxergar o valor, ou seja, eu construí um valor percebido pelo cliente muito grande. Então, quando a marca consegue isso, ela consegue uma conversão muito maior. Ela consegue naturalmente também fidelizar esse cliente. Então, isso é maravilhoso. Outro ponto também, né, gente, além da gente ser nosso influenciador, da gente ter os clientes como influenciadores, né, da Rinode estar contratando, né, ter aí, né, como parceiros Gustavo Lima, Jade Picon, né, contratar alguns influenciadores ali para ações pontuais, enfim. A gente tem também o exemplo, e não só do Sandro Rodrigues, mas outras marcas também, né? É muito importante a gente ir abrindo a mente em relação a isso para ver como as marcas se comportam e como eu posso ver isso como exemplo para que eu me comporte de uma forma que funcione para o mercado atual. Opa, peraí, se as marcas grandes estão fazendo isso, por que eu, que sou pequena, não vou fazer isso também para eu crescer? Né? Então, tá uma super tendência os CEOs, né, os presidentes das companhias assumirem um papel de influenciador da marca, ou seja, eles estão dizendo para gente que funciona, porque senão eles não estariam fazendo. Por que que funciona? Porque eles falam diretamente com a audiência. Quando a gente vê o Sandro Rodrigues lá dando a cara a tapa, né, mostrando o dia a dia, a rotina na companhia, palestrando, né? Então é um conjunto de fatores, né? A maioria desses a presidentes, enfim, de outras empresas também, eles escrevem livros, você vai ver eles palestrando ali pelo Brasil, né? Então é toda uma construção para entregar o seu rosto para a marca. Porque quando você vê lá o Sandro Rodrigues ou quando você vê o presidente de alguma outra companhia lá falando do negócio, mostrando a rotina, os processos, é como se inconscientemente você falasse assim: "Ah, eu tenho acesso a ele", né? É gente, né? Uma empresa de gente como a gente. Então, quando você constrói isso, você constrói algo muito, muito forte, porque as pessoas confiam mais em empresas assim, que são humanizadas. Lembra que eu falei lá no início? Da gente humanizar todo o processo, e aí a gente tem exemplo. Né, dessas super empresas humanizando o processo, né, trazendo os próprios presidentes, CEOs, para serem influenciadores da marca. Então eu te pergunto, funciona ou não funciona? É uma boa estratégia ou não? Eu posso esperar ver se dá certo ou eu preciso para ontem começar a me posicionar, começar a ser a influenciadora ou influenciador da minha própria marca? Hum?
A gente tem muitos exemplos, exato, Isael. A gente tem muitos exemplos aí, então é você pegar e falar, cara, eu não tenho milhões para investir no influenciador ou no artista, mas eu posso me tornar o meu influenciador. Eu posso construir um exército de clientes que amam a marca, que falam bem de mim, que falam bem dos meus produtos, né? E aí, quando eu entendo isso, gente, eu entendo que no mundo atual, nesse mundo que a gente vive, para essa influência acontecer, né, para chegar até o poder, a decisão, na verdade, de compra, 99% é o que as pessoas dizem e 1% é o que a marca fala de si mesma. Ju, o que que é isso? Eu não entendi nada. O que que você está querendo dizer? Se a Rinode vai lá e pega o Instagram dela e fala algo, tem uma. Tem sim, óbvio que tem credibilidade e tudo mais, mas não é isso que vai fazer com que os consumidores ouçam a marca. É importante que a marca fale, óbvio, gente. É óbvio que é importante a marca, né, deixar muito claro e muito bem alinhado os valores, o propósito, o princípio, né, enfim, tem que estar bem alinhado. Mas o cliente lá da ponta, ele vai ouvir o que as pessoas dizem, não o que a marca diz. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que CPF é muito mais importante do que CNPJ, ou seja, o que as pessoas estão dizendo sobre mim, sobre a minha marca, sobre o meu produto, é mais importante do que o que a marca está falando. Faz sentido? Faz sentido, gente? Então, por exemplo, a Rinode vai lá e lança um produto e fala muito bem do produto. Opa, peraí, né? Deve ser bom. Mas quando um cliente ou um consultor vai lá e posta e fala, nossa, eu usei, é maravilhoso, né? Não gera uma conexão maior, porque não é a marca, não é uma empresa falando com as pessoas. É um ser humano falando com outras pessoas, ou seja, gente de carne e osso, né, falando de um produto. Então você consegue, né, um resultado muito mais expressivo. E para a gente finalizar, eu quero só trazer uns slides aqui que a Renaudet passou para a gente. Exato, gera muita credibilidade e respeito. A Rinode, gente, ela vai investir muito, né, em relação a isso. A Rinode entendeu que as marcas que lideram, né, que estão aí tomando frente, são as que vendem, né, não só produtos, né, não estão só vendendo por vender, elas são desejadas. Então, a Rinode já é uma marca muito consolidada, já é uma marca muito forte, as pessoas sabem que os produtos são muito bons, mas a Rinode vai trabalhar agora para a construção de um desejo muito grande para a pessoa falar: meu Deus do céu, eu preciso daquele produto, né? Eu preciso, e a gente tem produtos que geram exatamente isso, né? Então, é só uma comunicação, um ajuste de comunicação que a marca vai fazer que é essencial, né? Porque a Rinode entendeu que o consumidor mudou, o mundo mudou, as ferramentas mudaram, então a gente precisa acompanhar isso. A Rinode está puxando à frente, né? Eu estou falando aqui o que a Rinode está fazendo, mas eu também falei o que a gente pode fazer, né? Acompanhando todas essas mudanças, tendo aí como base o que as grandes empresas, os grandes players estão fazendo, para a gente ter esse resultado, para a gente ter um crescimento orgânico, né? Para a gente acompanhar esse crescimento que a empresa vai ter, né? Enfim, gente, quando a gente olha, né, para as marcas que estão investindo em construção de marca, consolidação da marca no mercado, elas conseguem aumentar o valor, né, de uma forma muito grande. Então, essas empresas, elas têm um reconhecimento maior, elas têm mais de 30%, né, 30% a mais de conversão, né, quando é uma marca mais reconhecida. Então, é mais fácil de criar consumidores, é mais fácil de você recrutar pessoas para o negócio, né? Então, você cria uma marca que é muito forte, que realmente atrai um volume muito grande. Então, só para vocês terem noção do quanto a Rinode vai investir, são 8 milhões que ela vai injetar aí em 3 meses, né? Então a gente vai ter em várias frentes. Lembra que eu falei, né, de omnichannel, né, omnicanalidade, ou seja, vários canais, né, de você estar aparecendo aí para mais pessoas, TV aberta, né, Netflix, Prime Video, Spotify, enfim, que aí se alcança um público diferente, né, um público jovem. Então,
a gente vai ter um alcance, né, uma visibilidade muito grande. A Renaudet está trabalhando sobre isso, sobre essas estratégias aí de várias frentes. E óbvio, né, gente, isso vai refletir no nosso bolso, né? A projeção é de um crescimento muito grande, né? De aumento de retenção de consultores, ou seja, as pessoas que você cadastrou, elas compraram um combo e nunca mais compraram nada, né? Ou elas continuam recomprando. Isso é a retenção da base de consultores. Então, vai aumentar consultores novos também, crescimento orgânico aí, ou seja, né, pessoas que estão ali chegando, né, através do próprio marketing da Rinode, estão procurando ali, né? Então, isso para a gente é muito, muito bom, vai gerar um crescimento muito grande. A gente tem todas as ferramentas para isso, gente. Está em nossas mãos, a gente tem um ecossistema tremendo que já está prontinho, né? A gente tem o link da loja virtual, a gente tem as mídias, a gente tem produto, a gente tem lançamento o tempo inteiro, né? A Rinode preza muito por inovação, né? A gente tem um método de crescimento, que é o crescimento da célula de sucesso. Enfim, a gente está com o negócio todo desenhado. Só vai depender da gente, né? Da gente acordar e entender esse novo momento e tomar as rédeas do nosso negócio. E aí, para finalizar, eu gostaria de finalizar com essa frase aqui, né? Para a gente entender da importância da adaptabilidade, para a gente entender esse novo momento e entrar com tudo, né, para a gente aproveitar todos os recursos que a gente tem, aproveitar a internet para criar um boom, né, uma explosão do nosso negócio. Então, em um mundo em constante mudança, não sobrevive o mais forte, mas o que melhor se adapta. E é justamente na adaptabilidade que nasce o nosso verdadeiro poder de avançar.